Amém, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Ô, meus irmãos, bom dia. Bom dia no coração de cada um de vocês. Que bênção poder estar aqui. Hoje eu tô meio, meio cansada, mas eu tô começando a ver uma luz no fim do túnel. Pode-se dizer assim. Hoje é dia 9 de novembro de 2015. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. E eu tô aqui hoje com muita alegria. Agora eu queria deitar um pouquinho. Para mim são meio-dia, horário da Itália. Eu falei nos vídeos passados que eu acho que eu estava com alguma síndrome no meu corpo, porque eu tinha muita dor pelo corpo inteiro e tenho passado dias difíceis. Inclusive, é por isso também que eu tô gravando até pouco, vamos dizer assim. E isso tem um motivo de eu falar isso. Isso vai chegar numa coisa muito boa que eu tenho para os irmãos, para compartilhar com os irmãos. O que aconteceu, meus irmãos? Eu tava com muita dor no meu corpo inteiro, mas muita dor mesmo. Dor de cabeça que remédio nenhum tirava e tal, fraqueza, deboleza, né? E resumindo a história, eu tava muito quieta, porque eu não sei, quando a gente sente o corpo dolorido, quando a gente sente fraqueza, você sente realmente que você tá sem energia, você acaba tendo até, não tem nem força nem para exercitar a mente, né? Ou para falar, ou para conversar, então juntou tudo. E assim tem sido os meus dias. Alguma coisa a gente conseguiu fazer, outras a gente acabou se prostrando mesmo pela limitação do momento. E Deus é bom. Deus é bom. Eu pensei que eu estava com a síndrome chamada fibromialgia, que é uma coisa muito pesada, é uma coisa que não tem cura. E ela ataca o cérebro e deixa a pessoa toda debilitada. Ela transmite só dor. É como se o cérebro transmitisse só dor para a pessoa. Se a pessoa ficou triste, ela sente dor. Se a pessoa se emociona, ela sente dor. Se a pessoa chora, ela sente dor. E ela vai com o tempo acarretando em vários sintomas. E a pessoa vai vivendo de hospital em hospital, tomando remédios pesados, até antidepressivos. E mais ou menos do jeito que eu estava me sentindo, eu comecei, uma irmãzinha me falou, mas quem sabe você não tá com essa fibromialgia? E ali foi aonde me deu o impulso de procurar ajuda, de procurar fazer alguma coisa. A primeira coisa que eu fiz foi mudar minha alimentação. Eu moro na Itália há 9 anos. Quando eu morei no Brasil, eu comia o meu pratinho de arroz com feijão todo dia, comia minha carninha todo dia, não tinha conversa. Não que eu comia aquele bife gigante, mas um pedacinho de carne todo dia. Eu tinha esse zelo de ter no meu prato a verdura, e a gente tem tanta fruta, tanta verdura variada no Brasil, mais opções. E quando eu cheguei na Itália, mudou. Eu comia só macarrão, como carne, como arroz, feijão e tudo, mas o arroz e o feijão virou o que um macarrão era para mim no Brasil. No Brasil eu comia macarrão 4, 5 vezes por mês. Talvez até 10 vezes por mês, entre almoço e janta, né? Só que na Itália virou o contrário, né? Eu passei a comer o arroz com feijão 4, 5 vezes por mês, se tanto. Então, o que acontece? Isso foi gerando em mim uma série de problemas, acumulou também muito estresse por vários motivos. E eu crolei, meus irmãos. Eu passei esses últimos 20 dias realmente quase que de cama. Não fiquei de cama porque eu não posso ficar de cama. O meu marido, ele não está aqui, não está comigo, ele está trabalhando num outro país para a gente ver se vai mudar para esse outro país. Então ele está ali tentando fazer raiz, se estabilizar para levar a família inteira. Então eu estou sozinha, eu moro num apartamento e esse prédio tem a família dele toda. Eu estou no meio de gente pessoas, né, que não são da mesma cultura que eu, não têm a mesma fé que eu, tem toda uma outra situação, enfim. Então, assim, eu sou muito sozinha, rasgando o verbo, eu sou muito sozinha. Então, assim, e eu tive muitos problemas também, ok. Então, quando a irmã falou, olha, eu acho que você pode ter essa fibromialgia, vai olhar. E eu fui já. Quando eu comecei a pesquisar na internet sobre o assunto, muitos dos sintomas eu estava apresentando. E eu fiquei muito preocupada e tal.
Então a primeira coisa que eu fiz foi marcar uma hidroginástica, mudei a minha alimentação completamente, tirei um monte de coisa ruim, como glúten, da minha alimentação. E tô assim. Só que, né, o trem tá ruim, mas eu fui logo no médico e olha como é que Deus é. Deus abriu as portas, um médico de muita boa vontade me mandou fazer muitos exames, eu fiz. E era isso, eu falei, bom, tudo que eu posso fazer humanamente, até aqui eu fiz. Agora daí pra frente, vamos ver o que que vem, né? Qual vai ser o retorno, o que que eu vou recolher de todo esse processo que eu fiz. Eu corri realmente atrás da solução. E graças a Deus, meus irmãos, hoje eu tô muito cansada, mas muito cansada. É como se eu tivesse trabalhado muito. Agora que eu tô escrevendo, por isso eu tô falando, eu ia até deitar um pouquinho, uns 10, 20 minutos, coisa que eu não faço nunca, mas eu ia fazer para tentar recuperar as forças. Mas eu tô assim com o coração tão cheio de vontade de fazer esse áudio hoje, que eu falei, depois, se for o caso, se der tempo eu deito. Aos poucos o dia a gente vai desembolando, mas sem estressar a cabeça, basta, né? A gente, como dona de casa, principalmente, a gente tende a estressar muito, a gente quer sempre fazer tudo, quer resolver tudo, quer liberar tudo, quer deixar tudo sempre em ordem, e a gente vai se descuidando, a gente vai esquecendo, né, que nós somos um corpo, que a gente precisa ter saúde, que a gente precisa se alimentar bem, que a gente precisa descansar, que a gente precisa distrair, e a gente vai se fechando mesmo no mundo das obrigações, e isso vira uma espécie de prisão, né? Então, um pouco daqui, um pouco dali, a gente vai vendo. Eu fui no médico hoje de manhã, fui levar os meus exames, e graças a Deus o médico descobriu que eu tô com uma anemia muito profunda, mas muito profunda mesmo. E tem sentido, por isso que eu tô sentindo todos esses sintomas. Ele até me perguntou se eu tinha uma tal de anemia mediterrânea, que é uma anemia que a pessoa já nasce com ela, só que é uma coisa europeia. Como eu não sou daqui, eu descarto esse problema. E eu olhei para o meu histórico passado, as coisas que eu fiz nos últimos meses, como que eu comi, como que eu me comportei, e eu descubro que os maus hábitos inconscientes me levaram a estar do jeito que eu estou. Por que que eu falo da minha vida? Por que que eu coloco detalhes? Tem gente que às vezes ouvindo um vídeo desse fala, poxa, eu quero ouvir a pregação da palavra, eu quero ouvir a Bíblia, eu quero ouvir um sonho, eu quero ouvir uma visão, e essa mulher começa a falar da vida dela, dos porquês, dos afazeres dela, que me interessa se ela está doente, se ela não está doente. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Infelizmente, a gente vê muito disso. Mas eu compartilho, meus irmãos, os meus exemplos de vida, porque às vezes alguém que está do outro lado ouvindo tudo isso está passando pela mesma coisa e não tem ideia do que eu tenho. Às vezes a pessoa, imagina o caso de uma mulher ou de um homem, seja quem for, que está mais ou menos sentindo aí dor pelo corpo inteiro, muita dor de cabeça que não tem cura e tal. Aí já começa, né, ficar perdido. Às vezes pode ser uma anemia, às vezes pode ser uma fibromialgia. Quer dizer, mas a gente precisa de uma luz, a gente precisa de uma direção para começar a entender o que nós temos, né? Graças a Deus eu pude fazer as análises de sangue. Confesso para os irmãos que se a irmãzinha lá não tivesse levantado o alarme para mim, talvez hoje eu estaria aqui passando muito mal ainda. Mas graças a Deus, ali eu vejo Deus que entrou no meio do assunto e Ele permitiu que eu passasse por toda essa fase. E eu creio que isso daqui os próximos dias, aos pouquinhos, vai desaparecer. E eu vou voltar a ter a energia e a boa vontade que eu sempre tenho. E eu vou poder dar o testemunho de novo aqui para os irmãos. Eu creio que Deus, Ele permite, meus irmãos, que a gente viva certas coisas para a gente aprender. A Bíblia fala claramente que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. E contribuir, às vezes você está numa situação desgraçada, você está numa situação realmente que você fala, poxa, eu não sei o que eu vou fazer nisso aqui, eu estou perdida, é tanto sofrimento, é tanta angústia, é tanta aflição. Mas às vezes, meu amado, minha amada, Deus Ele permite que você esteja naquela situação para você aprender dela. Para daquela situação você se despertar para outras. Por isso que eu estou aqui contando essa situação que está acontecendo comigo. Meus irmãos, para o ser humano perecer, quando eu falo perecer, é perecer fisicamente, espiritualmente e mentalmente. Para o ser humano perecer, não precisa de muito.
Satanás, ele é astuto. Ele consegue te circundar e te levar para o caminho errado até nessa parte. Porque o que acontece? Se você não está bem com a sua saúde, você não está bem com mais nada. Se a pessoa ela está sentindo dor, está sentindo fraqueza, está sentindo cansaço, está sentindo dor de cabeça, essa pessoa o que ela quer fazer? Ficar deitada. Ela não tem força para pegar uma Bíblia, ela não tem força para ouvir um vídeo, um áudio, ela não tem força para orar, ela nem pensa em jejuar, ela não tem força para reagir. Porque deixar uma pessoa numa cama é uma arma muito eficaz que o inimigo tem para fazer com que aquela pessoa não combata, não resista, não se levante. Mas ao mesmo tempo, Deus, às vezes ele permite que você passe situações muito complicadas para você aprender delas. A lição que eu, Ana Paula, tiro desse meu quadro em que eu me encontro de fraqueza extrema, e eu realmente estou muito fraca, para eu pegar uma sacola e subir as escadas, eu moro no 4º andar. Se eu pego uma sacola de 3, 4 quilos, na metade da escadaria eu já estou com muita dor nas pernas. E eu chego aqui na porta de casa ofegando, sem ar. E um cansaço, os braços doendo, de fraqueza. Eu não tenho energia, tá? Então o que acontece? Deus ele mostrou para mim o quê? Com sutilidade, o inimigo também, ele pode cambiar, ele pode desviar a igreja. Só que nós temos uma promessa. Nós temos uma promessa que Jesus Cristo disse: de modo algum lançarei fora aqueles que o Pai me deu. Então, meu amado, hoje eu tenho uma mensagem de consolo, porque gira daqui, gira dali, eu tenho podido observar que muitos e muitos e muitos dos nossos amados irmãos têm passado momentos de muita resistência. Resistência das intempéries da vida, resistência das lutas, resistências dos problemas. Quer dizer, os problemas têm feito resistir à liberdade da pessoa. Quer dizer, você muitas das vezes não está conseguindo ser livre por causa dos tantos problemas que você tem afrontado. E eu sei que tem muita gente que está vivendo certos problemas na vida sem uma direção, sem entender o que eu faço diante disso. E tem muita gente que no meio disso acaba se prostrando muito, acaba baixando a guarda, acaba cansando. Às vezes a pessoa não está nem pecando, meus irmãos. Às vezes ela não está se prostituindo, ela não está mentindo, ela não está roubando, ela não está fazendo nada. Mas ela está prostrada, ela está sem força, ela não consegue pecar, mas ela também não consegue se santificar mais, ela não consegue estar abastecida, hidratada, nutrida com a graça de Deus, com a palavra de Deus, com a força que vem de Deus. E ali ela fica como que sem defesa, ela fica meio sem saber, ela fica meio ao léu, né, ao vento, ao mar, abandonada. Mas eu tenho uma notícia para você: você não está abandonado. Deus ele está cuidando de você. Deus ele vai sempre levantar alguém com uma palavra, e daquela palavra vai começar a se descortinar toda a sua situação. Deus levantou uma irmã e olha, essa irmã fala comigo: Ana, eu estou em pecado. Ela sabe quem que é. Ela fala comigo: Ana, eu estou em pecado. Ana, eu acho que eu não vou para o céu. Ana, eu acho que eu vou para o inferno porque eu estou num pecado muito forte. E realmente ela está nesse pecado, essa amada irmã. E essa irmã fala comigo: Ana, eu estou orando a Deus, eu estou chorando, mas eu não estou conseguindo me livrar desse pecado. Mas ainda assim, meus irmãos, a gente conversando, estamos passando por um processo e eu tenho fé que ela vai ser liberta completamente dessa situação que ela está vivendo. Mesmo assim, Deus a usou. Deus usou essa irmã. Deus fez com que ela liberasse uma palavra que desencadeasse uma série de pesquisas, de buscas, que me deu diagnósticos mais precisos. Por exemplo, exames de sangue que me comprovam que eu tenho uma anemia muito forte. Então, meus amados, Deus, ele não abandona as suas ovelhas. No meu caso, ele não me permitiu ficar no sofá da minha casa deitado o dia inteiro, empurrando os dias com a barriga. Eu sei, olhando ao meu redor, que eu ainda tenho muita coisa para colocar em dia, porque com tudo isso eu fiquei muito sem força para fazer muita coisa. Mas glória a Deus por isso. Mas tem irmãos que, em nome de Jesus, eles vão se levantar, porque Deus ele levanta. A Bíblia fala: vinde a mim,
todo aquele que está cansado e abatido, e eu vos aliviarei. Deus nos aliviará. Então hoje a palavra que nós temos é essa. Olha, às vezes na sutileza, você vai mudando os seus costumes, os seus hábitos. Quando você assusta, você está num mar de escuridão. Antes de eu entrar na palavra, quero só concluir com esse raciocínio aqui, porque é muito importante. Esse raciocínio leva aos irmãos a refletir o que vocês têm feito das vossas vidas. Eu aconselho a cada um de vocês, se for o caso, até de escrever as coisas positivas, as coisas negativas, os problemas, seja o problema na área física, seja o problema na família, seja o problema financeiro. Eu aconselho a cada um de vocês a fazer uma relação, um esboço, um cronograma. Como está a sua vida? Meu amado, como eu disse, no Brasil eu comia arroz com feijão todos os dias, praticamente, carne, verdura e fruta. Praticamente, bebia coisa boa, vivia uma vida muito saudável. Eu chego na Itália, aqui o pessoal come macarrão. Eles têm várias receitas que eles fazem com óleo de azeite extra virgem, mas quando eles usam esse azeite extra virgem do jeito que eles usam, eles estragam, né, o óleo, porque o óleo ele não pode ser, se você usa qualquer óleo para fritura, ele se decompõe, ele estraga, ele não é mais um óleo saudável. Se você pega o azeite mais caro e frita batata frita nele, a batata é boa e tudo, mas aquele azeite que você usou e esquentou ele a altas temperaturas, ele passou de 100 graus, aquele azeite tem que ser jogado no lixo. Não adianta você querer pegar ele e jogar na saladinha, tanto é azeite. Não, porque ele estraga, tá? Ele estraga e ele acaba sendo um óleo danoso à sua saúde. Mas aqui eles fazem o quê? Por exemplo, uma das receitas que eles fazem muito, eles pegam batata e pimentão, pica e frita junto. Batata com pimentão e sal e um pouquinho de pimenta malagueta, não, pimenta aquela preta, né? Aquela pimenta em pó preta, esqueci o nome, me perdoem. Mas eles misturam aquele troço tudo, frita, aí na hora que eles vão tirar aquela fritura da panela, tem a maioria, sabe o que eles fazem? Eles pegam a panela inteira e viram num prato fundo, e aí aquela coisa fica nadando naquele óleo, Aí eles põem na mesa, pegam o pãozinho, como o pão francês ou alguma coisa do gênero, pão, põe na mesa, faz o macarrão, o mesmo macarrão de todo santo dia. A maioria das famílias aqui onde eu moro cozinham assim. Então eles cozinham macarrão cheio de glúten, que são macarrão à base de farinha de trigo. Se vocês pesquisarem sobre o glúten, vocês vão entender o quanto isso é danoso para a saúde. Então eles cozinham esse macarrão, e aí eles fazem com uma salsa, né, de massa de tomate. Aqui a massa de tomate é chamada salsa. Aí eles misturam, pegam queijo ralado parmesão, que é extremamente forte em colesterol, porque é um queijo seco e muito gorduroso. Joga o queijo ralado por cima. Então tem o prato de pasta, que eles acreditam que ali eles têm todos os nutrientes que eles precisam. Eles têm o prato da chamada verdura, que para eles aquele troço que eles fritaram e viraram com óleo no prato é verdura. Tem aqueles casos que eles fazem, por exemplo, a chicória, né? Chicória tem no Brasil. A chicória é uma verdura, tá? É uma folha. Como é que faz? Quando eu vi a primeira vez que a minha sogra cozinhou a tal da chicória, eu quase caí para trás. Ela pega, é como uma mostarda. Não é uma mostarda, mas só para vocês terem uma ideia da consistência da folha da chicória. Ela pega uma panela, enche d'água, taca bicarbonato. Quando a água começa a ferver, ela põe um pouquinho de sal. A água começa a ferver, ela pega a chicória que ela colheu do quintal da casa dela, cheia de vitaminas e ferro, joga dentro daquela panela e deixa ferver no mínimo uns 15 minutos. Depois ela escorre aquela água com bicarbonato, joga fora. Tem quem faz uma enxaguadinha, tem quem não. Aí pega aquela coisa cozida, taca no prato, pega o azeite extra virgem de oliva, joga por cima, pica um dentinho de alho cru, mistura com um pouquinho de sal e come. Então, às vezes, muitas das vezes no cardápio da mesa italiana, no sul da Itália, é isso que a gente come. Você pega uma verdura verde, cozinha ela na água e no bicarbonato por 20 minutos.
Quer dizer, você mata 70% de todos os nutrientes que aquela verdura tem, você deixa na água fervendo. Ok. Você frita batata e pimentão num óleo extra virgem de oliva, que custa uma fortuna, é puríssimo, porque na zona que eu moro eles fazem. Mas você taca aquele óleo para fritar, então você rebenta com ele, aí você pega aquele lixo e joga no prato. E põe um pão cheio de amido, cheio de gordura, carboidrato, enfim. E o prato do macarrão cheio de glúten. Eu tô contando isso pros irmãos para vocês terem ideia onde eu me enfiei. Por 9 anos, esse tipo de comida, isso é o mínimo, tem outras coisas, eles comem muito o tal do supressado. O que é o supressado? Vocês já viram aquele salaminho, o salaminho, né, cru, que no final é carne crua? Eles comem muita salsicha ou a linguiça seca. O que seria uma linguiça seca? Se você vai no açougue aí perto da sua casa e vai comprar aquela salsicha afumicada, aquela linguiça afumicada que você gosta de pôr na feijoada, né? Você vê que ela é seca, é carne seca, só que é carne de porco. Para piorar a história, seca. Então eles pegam com muita gordura do porco, eles fazem isso, eu já vi. Eu quero contar para vocês porque eu vou chegar numa linha de raciocínio e eu quero despertar os irmãos para isso. Eles pegam, matam o porco, muitos deles cultivam o porco o ano inteiro, chega no final do ano, agora é época, eles matam os porcos. Aí tira as carnes do porco, tira a gordura do porco, pica quadradinho, aí pega pimentão seco, vermelho, tem quem faz com pimentão que é picante, tem quem faz com pimentão doce, aquele pó que eles secam o pimentão, tritura, joga aquele pozinho, joga sal, joga os temperos, mistura aquele troço todo e enfia dentro da linguiça, né? Dentro da tripa de algum animal. Depois eles pegam aquela coisa, que até então é carne fresca, e pendura nas cantinas das casas, nos porões. Tem gente que põe na cozinha, num cantinho na cozinha, porque agora começa a fazer frio, não vai azedar. E aquela carne seca e não se deteriora. Ela vai secando e quanto mais ela seca, mais ela fica dura. Aí tem gente que já depois de uma semana já come. Então quando eu cheguei na Itália 9 anos atrás, quando eu vi aquilo, me deu nojo. Eu falei, gente, como é que eu como carne crua? Mas eles todo santo dia, eles compram, eles fazem, né? E eles têm aquilo ali na mesa, junto com aquela batata, com aquele macarrão, com aquelas outras coisas que eu contei para os irmãos. E eles acham que estão comendo bem. Eles acham que estão comendo bem. Aí 1-2 vezes por mês eles fazem o chamado pasta e fragiole, que é pasta com feijão. Aí eles pegam aquele macarrãozinho pequenininho, cozinha aquele troço e joga feijão enlatado, ou então feijão normal, e come 1-2 vezes por mês. Ali a gente vê o feijão. Ou então eles fazem um bife de tanto em tanto. Eu, Ana Paula, entrei nesse ritmo. Devagarzinho, no primeiro tempo eu não comia tanto assim, mas chegou num ponto, meus irmãos, que eu comecei a comer muitas dessas coisas com prazer, porque não é ruim não, é gostoso, tudo isso é muito bom. Só que eu sempre sabia que isso não tinha saúde, não era tão bom. Só que de tanto viver, de tanto ver, de tanto estar nesse meio, devagarzinho eu comecei a cozinhar muito parecido com eles. Eu cheguei ao ponto de fazer a tal da chicória com a água fervendo. Taquei ela para ferver com bicarbonato, disse que o bicarbonato é para amaciar a verdura. Cheguei a fazer isso, achando que eu estava fazendo bem. Só que o bicarbonato, se você ingere ele, não é tão bom. Se você, por exemplo, começa todo dia a fazer esse tipo de verdura e deixa ela cozinhar no bicarbonato e você ingere isso, com o tempo, aquele bicarbonato ele começa a danejar a sua saúde. Então, assim, aquela gordura queimada e por aí vai, né? Que a gente ia molhando no pão e comendo, sabe? Então, isso tudo veio me trazendo a longo prazo essa anemia que eu tô com ela hoje. Porque eu troquei o meu feijãozinho, ainda lembro, minha mãe, a minha irmã cozinhava o feijão, né? A gente separava, cozinhava, fazia o arroz fresquinho, sem ser o arroz integral, o arroz que sabe como, o arroz normal, mas tinha sempre uma carne cozida, tinha sempre um frango, tinha sempre a verdura, tanta salada. De repente a gente muda completamente e nem percebe. E isso me trouxe a lembrar a história do sapo, como ele morre. Diz que o sapo tem essa história, não sei se é verdade ou não, mas diz que o sapo, se você pega um sapo, coloca ele numa panela com água quente, liga o fogo bem fraquinho
e a água vai esquentando aos poucos, aquele sapo ele se acostuma com a temperatura da água. Mano a mano que ela esquenta, ele também tá ali, tá cômodo. Só que o que acontece? Chega um momento que a temperatura já começa a destruir o sapo, a matar o sapo. Só que quando ele percebe, é tarde demais, a água já está fervendo e ele morre cozido. Assim também, meus amados, as habitudes da vida são como uma água que com o tempo elas vão esquentando até chegar um momento que você, quando assusta, a água está fervendo e você morre. E aí muita gente tem sofrido. Eu glorifico a Deus porque Ele me deu o entendimento, Ele foi trazendo, sabe? Muita coisa para eu refletir. Foi aonde eu comecei realmente a mudar e eu já estou combatendo com essa mudança aí já há 1 semana e meia praticamente. Estou mudando. Devagarzinho eu já vejo a diferença. Eu creio que é aí que está o problema. Peço a Deus em nome de Jesus que não tenha se transformado em algo realmente irreversível. Mas é só para mostrar para os irmãos. Isso também a gente pode canalizar para os hábitos da vida. Imagina a pessoa que todo dia começa a ler a Bíblia 10 minutos. Todo dia 10 minutos. No mesmo horário. Ela levanta, ela toma um café para acordar, se lava o seu rosto. Aí ela vai, se assenta, pega a sua Santa Bíblia e lê 10 minutos. Todo dia. Depois de um tempo que eu não posso dizer 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, não posso dizer. Porém, daqui um tempo, de alguns dias, o corpo humano, ele se habitua àquela situação. Então, aquela pessoa fica acostumada a ler a Bíblia. Aí, quando ela não lê, ela sente falta. Ela fala, meu Deus, está faltando alguma coisa na minha vida, eu não sei o que é. Eu não li a Bíblia. Então, assim, nós somos predispostos a cambiar, a mudar a vida em hábitos positivos ou hábitos negativos. Muitas das vezes, só quando aquele hábito, seja positivo ou negativo, dá um fruto, é aí que a gente percebe o quanto que ele é importante ou não na nossa vida. Se você está vivendo um hábito mau, um hábito errado, você já começa a ter sintomas disso, você percebe que está errado, é ali que você percebe o quanto que é importante viver ao modo antigo que você vivia. Ou se você mudou para coisas boas e você vê os frutos, aí você vê quanto que é importante estar vivendo aquilo ali do modo como você está fazendo. Não sei se eu fui clara, mas eu espero ter sido. Mas é isso, meus irmãos. Muita gente se desvia de Deus na sutileza da vida. Não é de uma vez só que a Ana Paula adoeceu. A Ana Paula foi adoecendo nos 9 anos que ela está na Itália. Porque por mais que ela tentou militar, vigiar e se manter no sistema antigo, ela foi tragada aos poucos para o sistema velho. E se acomodou porque me acostumei. O problema no ser humano é ele acostumar. Se você acostuma com um troço ruim, aquele negócio te aprisiona, te escraviza, te fecha, te sigila. E você só vai conseguir entender que você está numa prisão quando aquele negócio começar a dar frutos ruins. Começar a te maltratar, te fazer sofrer. Aí você acorda, aí você percebe, opa, tem alguma coisa errada. E é assim que a vida é. Entendeu? Então nós precisamos ficar atentos. A Bíblia nos ensina a vigiar. A vigiar. A Bíblia diz que nós temos que reter tudo que é bom. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E fora isso, meus irmãos, a gente tem que ter maturidade para entender a palavra de Deus na prática das nossas vidas. Amém? E a nossa oração constante tem que ser pedir a Deus que nos dê discernimento sobre tudo que está ao nosso redor. Se a gente tem discernimento que aquele prato de macarrão normal, sem nada, todo dia, com o passar do tempo é um veneno. Se eu tenho discernimento que pegar uma verdura e cozinhar ela e depois tirar ela assim quase derretendo, botar um pouquinho de azeite com tal e comer que troço para mim vale nada, pelo menos pode até me fazer mal pelo bicarbonato. Se eu tiver discernimento que dá uma saidinha com os amigos do mundo todo final de semana, com o tempo vai me danejar, ali é tempo de eu mudar. A gente vê os jovens cristãos, muitos têm ido pelo mundo, muitos estão vivendo no mundo. E Satanás é tão desgraçado, ele é tão cheio de maldade, cheio de astúcia,
que ele entendeu que muitos cristãos evangélicos jovens não vão ouvir um Caetano Veloso, não vão ouvir um Jota Quest, não vão ouvir um U2. Então o que ele faz? Ele criou dentro da igreja as bandas gospels. Só que ainda não estava legal só a banda gospel ali em cima do púlpito cantando. Aí ele estimulou as bandas gospels a fazerem canções mais pro ego humano. Só que ainda assim o jovem que vai na igreja, poxa, meus amigos da faculdade, da escola, do colégio, hoje estão indo no show do Jota Quest, lá não sei aonde, e eu não vou porque eu não sou do mundo, eu sou cristão, eu vou para a igreja. Satanás para enlaçar isso aqui. Então nós vamos fazer o seguinte, agora nós vamos fazer a banda gospel, fazer show igual o Jota Quest. Tem iluminação, tem jogo de fumaça, vai ter guarda, segurança, vai ter cheiro de gelo seco no ar, vai ter a multidão que pula de alegria, vai ter dança. Nós não vamos fazer uma música muito murcha, não. Vamos fazer o axé, vamos fazer o rock and roll gospel, vamos fazer o pop gospel, pra gente fazer esse povo sair de casa. Aí o jovem sai e vai. Agora ele já não tá triste, poxa, eu não vou no Jota Quest, mas eu vou no Thales Roberto. Justo? Aí chega lá, pula, salta, tá com a turminha da igreja, vai no primeiro show, vai no segundo show, vai no terceiro show. E de show em show, quando você observa os vestimentos, né, o modo de vestir, o modo de se comportar daquele jovem já começa a mudar. Às vezes, a moça, eu não posso pôr uma saia longa para ir pular no show gospel do Thales Roberto, ou de que cantor que seja, que tem tantos por aí. Aí eu vou pôr uma calça. Vou pôr uma calça mais apertada porque fica mais bonita com aquela roupa. Não posso vestir assim. Vou passar um batonzinho, né? Porque eu tô parecendo uma morta-viva. Mas não vou passar um batonzinho discreto. Vou passar um vermelhinho, né? Não é que eu tô pintando os olhos, parecendo uma prostituta, não. Eu vou passar um vermelhinho na boca só pra ficar mais bonitinha. O cabelo, eu não vou prender o cabelo dessa vez, eu vou soltar. Mas se eu só soltar esse cabelo, não vai ficar legal. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou encher o meu cabelo de cachinho. Então, eu vou na cabeleireira, ela vai fazer o meu cabelo cheio de cachos, né? Pra ficar bonitinha. Vou pôr um brinquinho assim, pequenininho? Não, ninguém vê o brinquinho pequenininho. Vou pôr uma argola, o que tem? Não é que eu tô fazendo nada demais, eu não tô mostrando meus seios, eu não tô mostrando a coxa, eu não tô mostrando a barriga. Mas aquela blusa apertadinha eu posso colocar, né? Porque lá faz calor, eu quero ficar à vontade. O importante é que eu não tô mostrando nada. Eu tô só supondo, mas mostrar eu não mostro. Só que de brincadeira em brincadeira, de show em show, isso é um caso à parte. Não tem bebida alcoólica, não tem cigarro, não tem nada disso. Mas a adrenalina tem. Na hora que o cantor começa, vão pular, vão saltar, uhul, todo mundo vai fazendo o quê? Adrenalina. E nessa brincadeira, o rapazinho já olha para a mocinha já olha para o rapazinho, e todo mundo, vamos dar a mão, vamos pular junto, essa emoção, estamos louvando o nome de Jesus, glória a Deus, Meus irmãos, que garantia tem que nenhuma dessas brincadeiras a parte carne não se manifeste, da mãozinha, aquele rapazinho puxa a mocinha, abraça ela e dá um beijo nela. Aquele amasso, né? O chamado amasso. E ali começa o pecado na vida daqueles jovens. Ou então, na hora que vai embora do show, tá todo mundo suado, todo mundo alegre, todo mundo muito feliz, todo mundo cheio de energia. Eu te acompanho até o ponto de ônibus, eu fico com você lá no ponto de ônibus, você não vai ficar sozinha, não. Que bom, obrigada. Aí chega no ponto de ônibus, aquele ponto, 2, 3 horas da madrugada, não tem mais ninguém, tem aqueles 4 gatos, né? Talvez tenha até os companheiros de discoteca, né? Eu lembro quando eu ia pra discoteca, eu voltava 4, 5 horas da manhã, tava nos pontos de ônibus, às vezes 2 horas da manhã, então tinha só aquela turminha, né? Final de discoteca. Às vezes o cara que vai no show gospel até hoje em dia encontra, né? Com aqueles que estão vindo dos bares da vida. Ou então não. Mas ali, às vezes, estão até sozinhos. Tá frio, tá assim, tá assado. Meus irmãos, não precisa de muito, né? Para um rapaz agarrar uma moça agarrar um rapaz, enfim, tanto. Aí, no dia seguinte, nós pecamos. Meu Deus, e não sei o quê. Só que como o ciclo do ritmo da vida tá ali, é de festa em festa, de show em show, de encontro em encontro, de pizza em pista, quando assusta, eles estão vivendo o quê? A perversidade do sexo fora do casamento.
estão em pecado. Estão com a vida carregada de pecado, de culpa, de pecado e de culpa. Às vezes eles nem chegam a ficar junto, mas dependendo dos ambientes que as pessoas frequentam. Eu falo isso, meus irmãos, porque eu fui jovem. Eu tô com 37 anos, sou mulher, mas eu fui jovem. E eu fui em festa de igreja quando eu era jovem, eu fui convidada. Eu vi muita coisa, meus irmãos. Eu vi muita coisa. Eu vi muita coisa que dentro de gente que se diz cristão não tinha que ser. Eu vi lobo solto no meio de ovelha, eu vi isso. Enfim, é muita coisa, é muita coisa. Mas, para resumir a conversa aqui, tudo é hábito. Então, se você começa uma coisa e começa a fazer daquilo uma constante na sua vida, se é uma coisa positiva, glória a Deus, você vai só melhorar. Mas se é uma coisa negativa, com o tempo aquilo ali pode te destruir. Essa é a realidade, é ali que a gente tem que entender. Mas, independente de tudo isso, nós, hoje, vivemos aflições também. Às vezes a gente vive problemas que a gente não se habituou a viver neles. Às vezes são situações que a gente vive que trazem aflições. É tudo. Às vezes você se envolve num hábito que vira uma aflição na sua vida e você não consegue enxergar porque são coisas erradas que você não sabe. Às vezes o povo perece por falta de conhecimento. Às vezes você está comendo veneno na sua casa, achando que está comendo coisa boa e está ingerindo veneno. E você começa a adoecer com aquilo ali a longo prazo, pensando que o problema é tudo, menos aquele determinado alimento. Falta de conhecimento. E você começa a viver o quê? A aflição na sua vida. O que eu quero dizer é que todos nós, ser cristãos, que mundanos, ímpios, nós estamos debaixo da mesma condição de vida. Não é porque a pessoa é crente que ela não vai poder adoecer, que ela não vai ter um acidente com o carro, que ela vai perder um dinheiro, que ela vai ter a casa roubada. Gente, nós estamos sujeitos a tudo que está no mundo. Com uma diferença, que muitas das vezes, na maioria delas, Deus nos livra da morte. Deus nos livra da morte. Mas Deus, ele deixa com que nós também tenhamos perdas nas nossas vidas. Mas tudo o que acontece para aquele que realmente pertence a Deus vai edificar a vida daquela pessoa mais cedo ou mais tarde. De algum modo, Deus vai fazer aquilo se converter em bênção. Quando a gente começa a colher o fruto da vitória, no meu caso eu começo hoje, já não tenho dor de cabeça, certas dores já estão parando, a fraqueza está se transformando em força. Então a gente começa a se levantar. E é onde a gente pode pegar tudo isso e aplicar. Eu estou aplicando aqui nesse vídeo, compartilhando com os irmãos o quanto que a nossa vida é sutil. O quanto que nós estamos literalmente sujeitos a tudo. Porém com uma diferença. Com o Deus Todo-Poderoso que é por nós e cuida de nós e nos ama e em nome de Jesus nos dá a vitória. Então eu quero ler com você 2 Coríntios capítulo 4 do versículo 16 em diante. Para dar plausão, para dar base para tudo isso que eu estou falando aqui hoje. E que o Espírito Santo de Deus toque o coração de cada um dos irmãos que estão ouvindo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 em diante. Paulo, falando aos coríntios, ele fala: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior ou a nossa carne se corrompa, contudo o homem interior ou o espírito se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Às vezes você está aqui comigo me ouvindo, talvez você está passando um espinho na carne, como é o meu caso, que graças a Deus, em nome de Jesus, eu creio que Deus vai fazer a diferença da agora em diante. Mas às vezes você está vivendo com um parente doente na sua casa e você tem que cuidar dessa pessoa e às vezes essa pessoa não colabora, não te ajuda. Às vezes você fala, olha, tem que tomar tal remédio, a pessoa faz pirraça, não quer tomar, né? Eu tenho exemplos de pessoas que estão vivendo isso, são pesos, né? São pedras na vida dessas pessoas. Ou então tem casos aí de pessoas, né?
que convivem com outras pessoas e essas estão adoecendo, aí você sabe que ela não pode fazer esforço, que ela não pode inventar moda e tal, precisa comer certas coisas diversamente, procurar viver uma vida tranquila, né? E essa pessoa, em vez de fazer isso, ela está fazendo tudo o contrário. Às vezes ela não pode fazer faxina na casa, ela está se colocando a limpar a casa inteira. Às vezes ela não pode comer certo tipo de coisa, ela está comendo o dobro, né? E depois vai parar nos planos de saúde aí, fazendo exame de todo jeito para tentar se arrumar a vida. E você que paga. Eu conheço gente assim, infelizmente tem gente que tem pago pela irresponsabilidade e a inteligência, a falta de entendimento de outros. Talvez você é casada com um homem que é alcoólatra e ele bebe, ele queima o salário dele todinho nas bebidas, chega em casa, final de mês, não tem dinheiro para pagar uma luz, não tem dinheiro para pagar uma água, não tem dinheiro para pôr uma compra em casa, talvez seus filhos estão passando falta por causa dessa pessoa que é viciada num álcool, num cigarro, numa droga. E você vive nas aflições, você vive realmente sem paz. Talvez você está dentro de uma igreja em que o líder dessa igreja ele está levando as pessoas pro buraco mesmo, porque tem pregado coisas erradas. Mas você tem um coração tão apaixonado pelos irmãos que estão ali com você, que você quer continuar, porque você sabe que você tem sido luz no meio daquele grupo de pessoas e aquelas pessoas estão precisando de você e é por sua causa que elas ainda não caíram e se perderam. Então você está vivendo aflição. Às vezes você vive tentações. Talvez você não conseguiu casar ainda, está solteira, está solteiro. Seu sonho é se casar, é ter um pé para te esquentar à noite, né? Um pezinho para esquentar o outro pezinho debaixo das cobertas, como se diz a moda antiga. E você não tem uma mão para pegar na sua mão para passear, né? Você talvez é mulher, gostaria de cozinhar para o seu marido, gostaria de cuidar de um homem, né, como seu marido, gostaria que ele fosse pai de seus filhos, você gostaria de ser mãe. Você não tem essas coisas, então você começa a cobiçar esse desejo no seu coração e aquilo gira uma aflição, porque você quer tanto e você não consegue se estabilizar com uma pessoa e casar e ser feliz. Ou um homem também, a mesma coisa, né? E às vezes eu não posso pecar, eu não posso ficar com ninguém igual os meus amigos lá do serviço fazem. Eu preciso arrumar uma mulher certa, uma mulher boa para minha vida, não aparece. E eu sou homem, eu tenho tantas necessidades, eu tenho carências. Eu sou um ser que eu preciso de uma fêmea, de uma companheira para cuidar de mim, porque a minha natureza é essa. A natureza do homem e da mulher é isso, a natureza da mulher é que ela precisa daquele que a protege, o homem, o marido, que cuida dela, que guia o barco. Mas o homem, ele precisa de uma auxiliadora, que está ali sempre com ele, sustentando ele, é nos momentos que ele chega em casa cansado do trabalho, com raiva, nervoso. Aí tem a esposa que o espera, que cozinhou, que ele já lá do portão sente o perfume da comida. Aí chega em casa, às vezes ele está cansado, ele deixa o sapato na entrada da casa, aí ela já vem com o chinelinho, põe na mão dele, olha que bem, tá um chinelinho, vai tomar um banho, já deixei lá as roupas para você. Depois ela vai, recolhe o sapatinho dele, coloca lá não sei aonde. E aí quando ele sai do banho, ela já vem com um pratinho de comida quente, põe na frente dele. Quer dizer, se sente cocolado, se sente cuidado, se sente importante. Quer dizer, eu não estou sozinho. Eu tenho uma pessoa que pensa em mim. Ainda que quando eu saio da porta para fora, minha vida é um caos. Mas eu sei que aqui em casa eu tenho meu porto seguro porque é minha companheira, é minha auxiliadora. Eu sei que os meus filhos, eu estou lá trabalhando, pensando nos problemas do meu trabalho, mas tenho a auxiliadora que está pensando nas minhas crias. Está pensando em dar eles uma comida correta, está cuidando deles, está cuidando da higiene dos meus filhos, está cuidando da saúde dos meus filhos. Então, quando eu tenho o lugar para ser pai, o espaço, o momento, a hora que eu tenho que ser pai, a minha função eu tenho que fazer, mas eu sei que meus filhos não estão na mão de uma louca depravada que não está nem aí, deixa o menino cartarrento. Deu para entender, meus amados? Então, nós temos necessidades. E enquanto a gente não satisfaz as nossas necessidades, a gente também tem aflições. E isso influencia no nosso corpo físico. Gera desejo, gera busca, gera pecado, gera tristeza. Tem sempre uma reação. A necessidade causa sempre uma reação no nosso corpo, isso é certo. Se você precisa se casar, você quer essa vida, ter uma companheira, um companheiro e tal, você vai ser o quê? Carente.
Você vai sentir a carência da falta de uma companhia. E às vezes chega um dia que você apela, você cansa. Aí você começa a caçar um namorado ou uma namorada. E aí você vai cair na prostituição, né? Ou então você vai segurando aquilo tudo, vai retendo, não faz nada. Aí você entra em depressão, você tem um problema de estresse. E aí você desencadeia uma série de reações, né? Às vezes a gente simplesmente tem tudo na vida, mas a gente está vendo uma pessoa que a gente ama se afundando. E você vive aflito por aquela pessoa. Você quer fazer algo por ela e não consegue, porque não depende de você, depende dela. E você sofre por aquela pessoa e não sabe o que fazer. Então, por isso, diz Paulo, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, a nossa carne, se corrompa, porque muitas das vezes a gente com as nossas necessidades, a gente acaba se corrompendo. E aqui Paulo fala, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, quer dizer, peque, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Por quê? Aqui nós não estamos falando no caso do crente que pecou, então, tá bom, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, estou salvo, tá bem. Não, nós estamos falando do caso de que o pecado é um acidente na vida de determinada cristão, de pessoas. E ali a pessoa se sente triste. É o caso de muitos que estão vivendo por aí, que são pessoas extremamente apaixonadas com Deus. São pessoas que choram só de ouvir falar a palavra de Jesus, de tanto que eles amam a Deus. Só que, infelizmente, ainda estão combatendo com pecados da carne que eles ainda não tiveram força. Não sei porquê, mas eles não conseguiram ainda se libertar. E eles estão vivendo um combate tão forte com isso. Tem chorado, tem clamado perdão, aí de repente já se pegam praticando aquele pecado, buscando exercitar aquilo ali. Então está assim, corrompido. Não é um sistema que funciona 100%. O meu corpo não está bom. A minha vida, as minhas práticas não estão boas. Mas o espírito, o coração dessa pessoa, ela deseja a Deus e ela sofre porque ela não está de acordo com a vontade de Deus. E aqui Paulo, então, nos consola. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E isso vai fazer a diferença, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. É quando você está vivendo momentos de aflição, meus amados, e vocês resistem. Por isso que ele fala aqui, não desanimamos, pelo contrário, quer dizer, você continua a combater, ainda que vivendo a aflição. A Bíblia diz que você produz eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não tem nada que nós podemos comparar de bonito, de glorioso nessa terra, ao que Deus está preparando para cada um de nós. É onde entra aquela passagem que diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem aquelas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqui está falando, nós não temos noção de imaginar o que Deus está preparando para cada um de nós. Porém, a palavra de Deus diz peso de glória. Ela já se refere ao que Deus tem para nós como peso de glória. O que é glória? É ser reconhecido de um modo muito grande. Amém? Acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem. Você está vendo o problema, você está vendo a tristeza, você está vendo o sofrimento, você está vivendo isso. Mas não atentando para isso que se vê, mas nas que se não veem. É pela fé que o cristão caminha. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. Davi dizia, o Senhor é a minha força. O meu rochedo, né? Porque as que se veem são temporais, vai acabar. Brinca, não brinca, vai acabar. Eu ainda me lembro dos meus dias passados em que eu passei problemas, né, específicos, e eu pensava naquele momento, meu Deus, isso não vai acabar nunca, quanta agonia, quanta aflição. Mas acabou, meus irmãos, e eu estou aqui. E as que não se veem são eternas. Então a gente tem que confiar em Deus. Isso aqui é Paulo chamando a nós para crermos em Deus. E ele fala no capítulo 5 de 2 Coríntios sobre isso. Olha, versículo 1, ele diz, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ele está falando do corpo físico. Então ele está falando, se o nosso corpo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos,
eterna nos céus. Quer dizer, nós vamos ter um corpo glorioso, um corpo transformado, um corpo de glória. Por isso, neste tabernáculo, nesse corpo físico, nós gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Como que a noiva hoje está se sentindo? Quando você liga a televisão, aperta o telecomando do controle remoto, né, o botãozinho lá do controle remoto, só não sai sangue, não sei porquê. E você tem sofrido, tem vivido, e o desejo hoje dos cristãos é: Deus, volta logo. A gente quer viver, a gente quer ver o Senhor reinar. A gente está vendo tanta maldade, tanta destruição, tanta ignorância, tanta injustiça, né? E Paulo fala: se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, então ele explica. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Então aqui ele já fala até de morte, hein? Quer dizer, se você morre, nós vamos ter da parte de Deus um edifício. Casa não feita por mãos, eterna lá no céu. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Quando Adão e Eva pecou, eles foram encontrados como por Deus? Eles disseram: não, vamos tapar a nossa nudez. Depois Deus vai e coloca vestido de pele sobre eles, para tapar a nudez. Porque toda vez que a Bíblia refere à nudez do homem, ela está referindo a pecado. É quando Deus ele olha para você, ele está vendo você sujo, de sangue inocente nas suas mãos, ou ele está vendo você sujo de prostituição, de idolatria. Isso é ser encontrado nu. Tá? Isso é ser encontrado nu por Deus. É com seu pecado exposto diante dos olhos de Deus, porque de Deus nada se pode esconder. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Então Paulo está dizendo, né, que nós estamos nesse corpo físico, nós gememos realmente angustiados, não porque nós queremos ser como despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. A gente quer viver uma eternidade de vida, meus irmãos. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Deus ele nos prepara como? Ele nos dá o Espírito Santo. O Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Amém. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Quer dizer, nós não estamos impedidos de fazer o mal. E a Bíblia diz que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Isso aqui vai ser logo após o arrebatamento. Por isso, meus irmãos, a Bíblia ensina que nós temos que amarmos uns aos outros. Por isso a Bíblia ensina que nós temos que praticar as boas obras. Por isso a Bíblia ensina que nós temos que servir. Por isso que a Bíblia nos ensina que nós temos que perdoar, nós temos que doar, nós temos que fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fizesse a nós mesmos, ou nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, porque nós vamos colher isso no tribunal de Cristo. O que você tem feito na sua vida e sobre o que Deus vai te julgar nesse tribunal? Você vai perder a sua salvação? Não, mas você vai perder os galardões que Deus tem para você. Meus irmãos, como eu disse, a gente precisa ter perseverança. Não é fácil, meus queridos, não é fácil. Não é fácil mudar más hábitos, né? Maus hábitos, desculpa o português. Não é fácil mudar maus hábitos, mas a gente tem que lutar e perseverar. Às vezes a Ana Paula não gosta de comer tal alimento que tem ferro, que tem fibra, que tem vitamina, que vai levantar a Ana Paula. Mas a Ana Paula fala, isso aqui
vai me trazer saúde, isso aqui vai curar o meu problema, então eu vou comer isso aqui. Sabe, meus irmãos, não é fácil, mas não é impossível. Não é fácil abandonar o pecado, não é fácil deixar certas coisas, mas é mais fácil viver o pecado, alimentar a carne. Porém, você vai ser encontrado nu diante de Deus se você continuar assim. Eu peço aos irmãos que me perdoem, eu estou fazendo esse vídeo realmente muito cansada, fatigada, estou fazendo fatiga para fazer esse vídeo hoje. Eu realmente estou muito ainda fraca, mas é isso que Deus tem para a nossa vida. A gente precisa combater, meus irmãos, a gente precisa combater. E como que eu sei, Ana, que estou indo no caminho certo? É quando Deus te dá paz no seu coração. E olha, o próprio Espírito Santo, ele te mostra, isso está certo, isso está errado, isso está certo, isso está errado, isso está certo, isso está errado. Basta você obedecer a palavra de Deus. Basta você seguir o caminho que Deus coloca na sua frente. E nós sabemos muitas coisas, meus irmãos, a gente sabe quando uma coisa é errada e quando algo não é certo. Nós sabemos, tá? Olha, essa é a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos. Me perdoe por ter sido um áudio um pouco esfocado, no sentido fatigoso mesmo. Eu tô tendo um pouco de dificuldade hoje para registrar isso aqui, mas eu espero que no próximo a gente já esteja com muita energia, com muita disposição mesmo, bem acordada, bem, forte, para dar uma palavra ainda mais forte para os irmãos. Mas agradeço a Deus de todo o meu coração pelo carinho que eu tenho recebido de cada um dos irmãos. Olha, quanta gente tem realmente falado: Ana, tô orando por você, tô pedindo a Deus, sabe, como que eu gostaria realmente de fazer algo por você, e aí o que eu posso fazer é orar. E olha, isso para mim já é tanto, meus irmãos, sabe? Pessoas assim, dizendo palavras para mim que tem me dado realmente um motivo para continuar combatendo, porque nós somos humanos, muitas das vezes a gente não tem tanta força, a gente acaba se prostrando um pouco, mas ainda assim, o Senhor tem me dado presente, a honra de conhecer essas ovelhinhas tão lindas, que tem vindo até a minha vida e tem se manifestado, tem me abençoado, tem compartilhado os seus testemunhos de vida, tem falado coisas realmente que tem me enchido o coração de alegria. Isso para mim é tanto. A minha vontade, quando esse canal foi criado, foi bem na primeira semana, eu pensei o seguinte, eu falei: Deus, eu não sei quantas pessoas vão ouvir o meu canal, esse canal, que eu nunca me referi a ele tanto a meu canal, porque eu não penso que é meu, é nosso. Somos nós que o fazemos e é Deus quem o guia, é Deus que o está mantendo no ar até hoje. Mas eu lembro que eu falava: Deus, olha, sim, no tempo que o Senhor permitir que esse canal esteja no ar, uma só alma seja salva, para mim já é tanto, porque a Bíblia diz, que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, meus amados, eu fico muito feliz realmente pela vida de cada um de vocês. Eu peço perdão para esses que todo dia estão escutando os meus vídeos, às vezes me escrevem aí pelos comentários do YouTube, ou tentam entrar em contato, talvez até pelo Facebook, de um modo ou de outro. Eu não estou conseguindo responder todo mundo de modo mais fiel, como eu fazia, por causa da minha debilitação nesse momento. Eu estou realmente precisando ficar forte. Eu peço aos irmãos que tenham essa paciência comigo. Talvez, se você quer me fazer um pedido, às vezes tem gente que fala: olha, põe meu número no seu WhatsApp, me procura aqui, não sei o quê. Se eu não respondi a você, insiste um pouquinho, tenta 3, 4 vezes, tá? Me perdoa, é porque realmente eu tô sem força para ficar todo dia vendo e-mail, vendo mensagem, respondendo uma por uma, porque realmente eu não estou bem de saúde, eu estou muito debilitada, estou com essa anemia, o médico falou que é realmente muito forte, passei por um quadro de estresse também muito forte nos últimos meses, e agora eu posso dizer para os irmãos, eu falo com muita emoção no meu coração, é que eu estou conseguindo sair dessa situação em que eu me encontro, então eu preciso de um tempo realmente para ganhar essa força, mas eu posso garantir para os irmãos que quando eu estiver na minha plena e total capacidade física, eu vou voltar a responder
tudo que aparecer para mim, porque não é mal vontade do meu coração, não é falta de caso com ninguém, é porque realmente eu não estou tendo força. Agora, por exemplo, eu gravo esse vídeo aqui do meu telefone, descarrego no computador, acho uma imagem para colocar como fundo do vídeo. Gostaria de colocar minhas musiquinhas nos vídeos velhos, para quem me conhece há muito tempo, vê que Ana sempre fazia um vídeo com fundo musical, relaxava, era muito gostoso, mas realmente eu tô muito ainda debilitada. Aí eu vou salvo esse vídeo bem básico mesmo, sem abertura, vinheta, sabe, sei lá o quê. E aí eu então começo a publicar, porque basicamente é tudo automático, eu tenho só que apertar alguns botões lá no computador, que ele faz tudo sozinho. Graças a Deus que a gente tem condição de colocar esse trabalho no ar. Ainda no meio da nossa fraqueza, Deus tem colocado tudo de modo tão engatinhado, tão encaminhado, tão guiado, e tem me abençoado tanto. Agora eu vou terminar esse vídeo, espero que no máximo daqui 1 hora eu já consiga começar pelo menos a publicá-lo. E dou essa palavra para os irmãos, que quanto mais eu ficar forte, quanto mais eu tiver disposição, mais eu vou estar aqui falando com os irmãos, porque isso edifica a minha vida e tem abençoado a muitos. E é o modo como nós, como irmãos, vivemos em comunhão, não é verdade? Então, meus queridos, é isso que eu tinha para falar. Abençoa cada um de vocês com uma santa e abençoada e tremenda semana de vitória. Ainda que a vitória não seja tão grandiosa, às vezes você não bate o olho, poxa, ganhei um aumento de salário, poxa, essa dívida foi perdoada. Muitas das vezes a vitória é simplesmente a força de ter se levantado de manhã e ter ido trabalhar, para conseguir manter aquele trabalho que você tem. Não vai te perdoar nenhuma dívida e nem vai te dar um aumento no final do mês, mas vai te dar a quantia justa para você honrar todas as suas obrigações, todas as suas contas, tudo que você tem para fazer, não é verdade? Essa é a nossa vitória, é de fé em fé, nunca se esqueça disso. A gente caminha um passo de cada vez, porque para Deus, pelo que eu entendi na minha vida, para Deus não interessa que você galgue vitória no mundo, que você cresça no mundo, que você se exponha no mundo. Deus não está interessado. Deus abençoa, Deus gosta que a gente esteja próspero, etc. Mas a alegria que vem no coração de Deus é quando ele vê o ser humano crescendo no reino espiritual, ajuntando tesouro no céu, honrando a Deus com a santidade, crescendo em fé, crescendo em conhecimento, em perseverança, crescendo em comunhão e intimidade com Ele. É essa a alegria. Deus ele não está preocupado no sentido, nossa, eu tenho que fazer esse cara ser promovido no serviço, eu tenho que fazer aquela mulher casar. Deus ele deixa a vida tomar o rumo natural das coisas e ele vai abençoando todos os nossos dias e ele vai nos guiando. E de vez em quando eu acredito que ele coloca algo particular no nosso caminho como um bônus, um presente. Nada que cresça o nosso ego, nada que nos desvie, não é verdade? Do foco que é ele. Mas o maior interesse dele em tudo isso, ainda que ele permita que a gente caia enfermo, é fazer você aprender algo lá na frente dessa enfermidade. Assim ele tem feito comigo, por isso eu falo assim. Por isso eu conto tanto a minha vida para os irmãos. Porque em tudo que eu tenho vivido nesses anos, eu tenho conseguido enxergar algo além. Eu tenho conseguido aprender algo a mais. Eu tenho conseguido pegar determinados exemplos e aplicar para tudo na minha vida. E eu tenho sido desperta todos os dias. Deus ele tem me mostrado, é assim, é assim, é assim. Amém, meus irmãos? Olha, eu deixo um abraço bem apertado para cada um de vocês. Eu abençoo cada um de vocês no santo, poderoso e glorioso nome de Jesus, com uma semana de vitórias no Senhor. Vitórias que o Senhor tem no coração dele para você. Desejos, porque a gente pensa que é só a gente que tem desejo no coração e vai até Deus em oração. Mas olha, eu descobri que Deus no coração dele, ele tem tantos desejos, tantos planos para a vida de cada um de nós. Mas ele espera que nós alcancemos honrar determinadas coisas. Do mesmo jeito que eu gostaria que Deus me desse um exemplo, né? Eu gostaria que Deus me desse uma viagem de férias
para Caldas Novas, por exemplo, só um chute assim bem longe, e ali eu fico naquela expectativa, quando vai ser que eu vou ter essa oportunidade? Eu sei que Deus tem um desejo no coração, que a Ana Paula consiga se manter em santidade, que ela consiga superar um dia de cada vez e passar cada dia sem pecar, e quando chega no final do dia, quando eu tô deitando a cabeça no travesseiro, ele olha para mim e fala, hoje ela me abençoou, satisfazendo o desejo do meu coração, que era não pecar. Hoje ela não pecou nenhum momento na vida dela e eu estou feliz. Eu fui abençoado porque ela me obedeceu. Deus também tem desejos no coração dele para com cada um de nós. Vamos procurar abençoar a Deus, satisfazendo os desejos de coração de Deus para com a nossa vida. E aí você vai ver o quanto que você vai crescer e vai prosperar cada dia, ainda que em um mundo que jaz no maligno, nós podemos caminhar nesse mundo e triunfar. E terminar em paz, terminar em vitória e terminar feliz. Então eu abençoo a cada um de vocês com sabedoria, com discernimento, com inteligência, com força, com fé, com a graça de Deus poderosa que queime na vida de cada um de vocês. Queime como um fogo precioso, um fogo glorioso, que o Espírito Santo possa brilhar na vida de cada um de vocês, de modo que quem olhar fique até cego. Um fogo reluzente, e aquilo ali caia por terra todo pecado, caia por terra toda maldição, caia por terra tudo que não presta, tudo que não seja edificante para o reino do Senhor. Amém, meus irmãos? Então Jesus abençoe a todos. Vou tentar repousar um pouquinho aqui, eu vou ver se eu arrumo alguma coisa, ainda não decidi, mas tô feliz, consegui pelo menos colocar esse vídeo hoje aqui no ar, tá bom? Jesus abençoe a cada um de vocês. Amém, amém e amém.